Trailer de Vingadores, Doutor Destino no ar. E vem comigo que eu vou analisar com você coisas que você pode ter perdido. Eu sou Mike, mais conhecido por aqui como Oráculo dos anos 80, e você está no Cinefilamente. Essa semana foi ao ar o trailer de Vingadores Doutor Destino, e ele abre com o próprio Doutor Destino narrando alguma coisa que parece ser um acontecimento cósmico, ele narrando para alguém. E se nós estamos falando de Doutor Destino, é bem possível que quem esteja por debaixo daquela roupa seja o Victor Von Doom, o conhecido Doutor Destino, dos quadrinhos e de filmes também. Mas não podemos nos enganar, a Marvel cria várias narrativas. Como é o próprio Robert Downey Jr. que está interpretando o Doutor Destino, é possível que, na história deste filme dos Vingadores Doutor Destino, que estreia em dezembro, possa ser alguma outra variante, já que estamos lidando com variantes desde a série de Loki. Então, é bem possível que, por se tratar de Robert Downey Jr., que fazia o Tony Stark, o próprio Homem de Ferro, que ele seja uma versão do Homem de Ferro. Isso é uma teoria que circula por aí, de que, na verdade, esse Victor Von Doom, ele é, na verdade, o Tony Stark que perdeu a filha, que ficou amargurado por alguma coisa e quer fazer alguma coisa para evitar que isso volte a acontecer. Como se fosse uma espécie de retaliação do multiverso. Uma coisa que é importante saber também é que esse filme de Vingadores Doutor Destino, ele trata de alguns acontecimentos que tem a ver com o multiverso e com incursões. O que é uma incursão? Incursão é quando dois mundos colidem, ou duas realidades colidem. E é o que parece que está acontecendo na primeira cena, junto com a narração do Doutor Destino, quando aparece o Professor Xavier olhando por uma janela, e de repente ele vê um clarão acontecendo. É uma possibilidade. Esse clarão pode ser uma incursão que está chegando, e então ele começa a falar com o seu amigo, o Magneto, que alguma coisa está acontecendo, e de fato está acontecendo, e pode ser que o mundo deles seja destruído. Ou então, na verdade, quem está chegando é o próprio Doutor Destino. O take corta para uma outra cena da Escola Xavier, onde aparece ali alguns destroços, como se houvesse acontecido uma batalha naquele lugar. E de fato nós vemos durante o trailer algumas batalhas. Uma batalha entre os X-Men e alguns outros membros, como por exemplo o Gambit e o Shang-Chi, e entre outros, como por exemplo o próprio Ciclope, que aparece retirando o seu óculos e liberando a sua carga de rajada ótica, e o que vemos atrás caminhando que parece ser uma sentinela. Bem, o que fica duvidoso aqui é justamente saber por que as sentinelas estão atacando, justamente nesse momento em que o Victor Von Doom está chegando. Será que por um acaso o Victor Von Doom chega e a gente já conhece mais ou menos como é que os poderes do Victor Von Doom funcionam? Ele manipula várias coisas, ele consegue controlar objetos, controlar pessoas. Pode ser que ele esteja controlando as sentinelas para atacar a Escola Xavier, e por isso que eles estão respondendo ao ataque. Bom, muito bem. Na sequência, nós temos o Thor falando com os Vingadores, os novos Vingadores, e também o Quarteto Fantástico em uma sala. Nessa sala ele está explicando que ele já lutou e os amigos dele já lutaram contra ameaças muito maiores, porém eles não sobreviveram. E essa ameaça da qual ele está falando, ela é muito maior. Até esse momento, Franklin Richards não aparece no trailer. E se você lembra muito bem, no final de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, numa cena pós-crédito, a Sue Storm está em casa e ela ouve um barulho. Quando ela vai ver o que é, ela vê o Franklin próximo ao Victor Von Doom. Eu quero acreditar que seja o Victor Von Doom porque eu ainda tenho fé e eu acredito que a Marvel não vai colocar uma variante Tony Stark amargurada para ser o próprio Doutor Destino. Muito bem. Partindo do princípio de que aquele é o Victor Von Doom, nós não temos a sequência do que acontece e não sabemos se ali, depois daquela cena pós-crédito, o Victor Von Doom ele foi embora sequestrando o Franklin Richards, ou ele levou consigo também o Quarteto Fantástico, como se ele estivesse visitando aquela realidade e convencendo o Quarteto Fantástico a ir com ele para uma outra realidade. Isso é uma teoria também que existe, de que por acaso não, de que o Doutor Destino sabe que estão acontecendo incursões, ou seja, mundos, realidades estão colidindo, e então ele foi atrás do Quarteto Fantástico para ajudá-lo, entre aspas,
a eliminar outras realidades. E aí depois essa verdade do que ele quer fazer vai ser revelada posteriormente. Vale lembrar o seguinte, dentro do universo dos quadrinhos da própria Marvel, o Franklin Richards, ele é um ser extremamente poderoso. Isso fica muito claro no filme de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, porque, não sei se você se lembra, quem salva a Sue Storm é o próprio Franklin bebê, que está com ela, e ela volta à vida por causa da presença dele. Então, na verdade, o fato do Galactus querer esse menino para ele é justamente o ponto importante do filme de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, porque demonstra ali realmente que eles estão colocando na personalidade desse personagem justamente quem ele é nos quadrinhos. Franklin Richards, um mutante muito poderoso, na verdade, que herda, né, a mutação que seus pais receberam na viagem ao espaço por causa dos efeitos dessa radiação estelar. O plano corta e nós vemos na sequência a presença da Shuri, Pantera Negra, na Sala do Trono de Atlântida, com a presença do Rei de Atlântida, que nesse caso aqui é o Namor. Vale lembrar aqui que Atlântida existe nos dois universos, de Marvel e DC. E lá na DC quem é o Rei de Atlântida é o Aquaman, né? Então, na verdade, o Namor é a versão do Aquaman da Marvel. Tá bom? Então nós vemos ali essa situação e o que parece é que os wakandianos, né, porque está ali presente o rei de Wakanda, a Pantera Negra e mais alguns wakandianos, que eles estão tentando convencer o Namor de que algo está acontecendo, ou seja, Namor sendo um ser superpoderoso, ele precisa estar junto para conter essa ameaça. Muito bem, na sequência o que nós vemos é um corte que nos leva novamente à Escola Xavier, e mostra pra gente o combate entre Gambit e Shang-Chi. Mais uma vez a gente entende que alguns seres superpoderosos, que são seres do bem, estão combatendo um com o outro, que nos leva a crer mais uma vez de que é possível de que o Doutor Destino tenha convencido alguém de que uma realidade tenha que ser destruída. Isso é bem possível dentro da possível narrativa do filme, de alguns vazamentos que já aconteceram, de que se estão ocorrendo incursões, dois mundos colidindo, os dois mundos vão deixar de existir. Então é importante que alguém deixe de existir, para que o outro seja preservado. Isso leva a crer que alguém vai ser convencido a eliminar o outro mundo, a outra realidade. E o Loki nessa história? Bem, como se não bastasse isso, o Loki aparece em uma sala com uma certa luz amarela e aparece um cartão da AVT, a Autoridade de Variância Temporal. E se você acompanhou Loki, as duas temporadas, essas temporadas do Loki, elas linkam justamente com o filme de Vingadores Doutor Destino. Porque, na verdade, o Loki no final, e aqui vale um alerta de spoiler se você não assistiu ainda as temporadas de Loki, o Loki no final, ele se transforma em uma autoridade do tempo, controlando ali as ramificações temporais. E o que parece é que, quando ele aparece no trailer, ele ainda não é essa autoridade do final da segunda temporada. Ele ainda é o Loki que está fazendo viagens no tempo para poder encontrar algumas pessoas. E ao que tudo indica, e existe uma especulação aí, é de que Loki foi buscar o Steve Rogers, o Capitão América original. Porque ele teria que ter ido buscar alguém, já que ele está viajando sob o crachá da Autoridade de Variância Temporal. Inclusive esse crachá aparece com ele, né? Ele mostra no trailer o crachá de Autoridade de Variância Temporal. Então a gente leva a crer que ele foi buscar alguém. Quem será que ele foi buscar? O primeiro pensamento que vem à nossa cabeça é que provavelmente ele tem ido buscar Steve Rogers, que é justamente o cara que traz para o Thor um certo espanto, pois ele aparece em um certo momento cético de que aquele seria o Steve Rogers, até que ele entrega o Mjolnir e o Steve Rogers estende a mão e o Mjolnir vai até ele, né, representando ali que ele é digno de receber o martelo do Thor, né? Logo na sequência nós vemos os wakandianos juntamente com o Quarteto Fantástico em uma espécie de praia, o que parece ser, por exemplo, o lugar onde dá acesso à Atlântida. E como eles estão juntos, pode mostrar pra gente que eles estão do mesmo lado, pelo menos por enquanto, né? Em um outro corte do trailer, muito rapidamente, nós vemos o combate entre a Mística, que retorna com a atriz Rebecca, e também a Viúva Branca. E você vê que a Mística ali se transforma na Viúva Branca, porque ela é uma transmorfa, né? Esse é o poder da Mística.
Ou seja, novamente o combate dentro da Escola Xavier. O que nos leva a pensar que na Escola Xavier a mística pode estar juntamente com o professor Xavier, já que o Magneto está lá também, né? E juntamente com esse pessoal, quem chega ali na Escola Xavier não é só o Chen-Chi, mas também a Viúva Negra e os outros novos Vingadores que podem ter chegado lá também. Mas o trailer não mostra isso pra gente, o trailer só mostra o combate entre Gambit, Chen-Chi, Viúva e Mística. Enfim, Franklin Richards aparece, juntamente com seu tio, Johnny Storm. E a gente não sabe ali se isso é um flashback ou se isso é realmente ele encontrando Franklin. Ele aparece num frame muito rápido, não tão rápido, onde o Johnny Storm está abraçando o garoto, né? Você consegue ver que é um garoto porque ele tem um cabelo bem loirinho. Chegando mais pro final do trailer, nós vemos o corte voltando para o Doutor Destino, dessa vez um cenário totalmente destruído, meio cinza, meio cheio de ferro e metal retorcido, e pode ser que esse seja o cenário pós-destruição da Escola Xavier, onde o próprio Doutor Destino tem enviado as sentinelas e ele pode ter contido as sentinelas para dizer que ele está chegando ali para ajudar. Mentiroso, né? Na sequência nós vemos o Thor chegando, como se tivesse reconhecido a ameaça, e nesse momento o Thor fala que para conter essa ameaça precisaremos de um milagre. Vale lembrar o seguinte, que nos outros filmes dos Vingadores, principalmente Vingadores Ultimato, você se lembra que esses Vingadores lutaram com o Thanos mão a mão. Mesmo que o Thanos fosse poderoso, e o grande risco do Thanos ali era usar a manopla do infinito, eles conseguiram lutar com o Thanos no braço, por exemplo. O Capitão América lutou com o Thanos, o Thor lutou com o Thanos, e por aí vai. Só que nesse caso, não. Nesse caso, o Doutor Destino para o Thor e o ataque do Thor com os dois dedos. E mesmo que o Thor ainda carregasse a sua energia do trovão, né? Você nota que ele dá um grito e carrega a energia, ele ainda continua aqui contendo. Ou seja, realmente o Doutor Destino é uma grande ameaça. Bem, até aqui eu analisei com você algumas coisas que você pode ter perdido no trailer de Vingadores Doutor Destino, filme esse que chega em dezembro de 2026. Eu espero que você tenha gostado. A única coisa que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E esse é o Cinéfilamente.